Olá, meus irmãos do Ideal Espírita. Nós que nos encontramos mais uma vez aqui nessa plataforma para falarmos sobre a nossa amada doutrina dos Espíritos. Estamos muito felizes. Eu, Alexandre, e eu, Thalita, iremos abordar o tema. A importância da infância na reencarnação. Um tema muito legal. Eu espero que vocês gostem dessa conversa que nós iremos tratar aqui. Lembrando a todos os nossos irmãos, amigos aí, que estamos na mesma condição de aprendizes. Aqui nenhum mestre, nenhum guru, nenhum sábio das galáxias, das camadas superiores. Não, nós somos espíritos ainda muito endividados, ainda com muitos problemas a resolver na nossa luta diária, na nossa luta espiritual, mas trazemos de profundo bom gosto, dando cumprimento às promessas de Jesus Cristo, né? De repartir o pouco que nós temos, nem que seja um pouquinho do nosso conhecimento, do que nós aprendemos nesse tempo todo, nas horas que nós dedicamos a esses estudos. Queremos muito que vocês participem de alguma maneira, vibrando, prestando atenção, nesse tema muito interessante, em que ele responde muitas coisas que acontecem, né, Thalita? Isso. Na nossa vida, né, nos chamados enigmas ou chamados mistérios que tem aí. Bom, como vocês sabem, temos um protocolo. Vamos fazer o nosso protocolo aqui. A Thalita vai ler a página, eu farei a prece inicial e aí nós vamos discorrer sobre o assunto. Ok, meus irmãos? Vamos lá, firme. Bom, e a página de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier por Emmanuel, no capítulo 61. Ministérios. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Está em Pedro, capítulo 4, versículo 10. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que denominais magnatas e proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. É imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefes de fábricas, trabalhadores de imprensa. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em despenseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada. Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. O jardineiro sentirá que seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Então, meus irmãos, vamos nos concentrar, fechar nossos olhinhos, trazer a nossa tela mental, a imagem de Jesus como cada um gosta de ter, de reter e de pensar. E dizia ele: querido Mestre Jesus, nós que nos encontramos mais uma vez, nesse dia, nesse horário, sobre essa plataforma, para fazermos, Senhor, a divulgação da sua amada doutrina, a doutrina dos Espíritos, a do Consolador prometido. Peço, Senhor, que do seu amor profundo, infinito, possa derramar sobre nós, todos nós, dos dois planos da vida, a bênção que tanto carecemos para continuarmos a nossa jornada de autossuperação, de superação das nossas más inclinações, das nossas sombras interiores, e fazer despertar de forma definitiva todo o amor, toda a força,
toda a nossa conexão que existe com Deus, nosso Pai Criador. Abençoe, Senhor, a nossa voz, a nossa participação, a nossa posição aqui. Abençoe a casa que nos recebe. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos do plano espiritual que nos ajuda e aqueles que precisam de ajuda. Abençoe, Senhor, toda a comunidade espírita, aonde estiver nesse imenso Brasil, que detém uma grande responsabilidade espiritual de sermos, Senhor, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Ajuda-nos a triunfar nesse projeto tão bendito criado por Ti. Peço, Senhor, que fique conosco, agora e sempre. Que assim seja. Então, como nós falamos, vamos dar prosseguimento à nossa tarefa aqui. Vamos falar do tema A Importância da Infância nas Encarnações. É um tema tão interessante que ele traz luzes, principalmente para psicólogos, para pais, para professores, pedagogos, etc., que a gente consegue entender por que algumas crianças despertam certas características de conhecimento, né, de aptidões, né, chamadas cognitivas, etc., e outras nem tanto. O que está acontecendo? Por que algumas têm assim as suas informações ainda bloqueadas? Não, umas bloqueadas e outras tão fáceis. E outras tão fáceis. Então o Espiritismo ele consegue, através dessa abordagem aqui, dar luzes a esse entendimento. Para isso, eu vou primeiro falar aqui uma frase interessante do Leon Denis, no livro Socialismo e Espiritismo, em que ele fala: a grande lei da evolução, que não escapa para nenhum de nós, né, a evolução, que rege todos os seres, deve também servir de base a toda organização social. Cada um tem o direito a uma situação relativa às suas aptidões e às suas qualidades morais. Ora, é a aquisição que trazemos de nossas vidas anteriores que a educação espírita poderia esmerilhar. Então, o que ele está dizendo aqui? O nosso grande divulgador, Leon Denis, né, que conheço as obras dele, o trabalho dele, impressionante. Na verdade, nós aqui como pais, como psicólogos, como pedagogos, como professores, enfim, de alguma maneira, teríamos que debruçar sobre esses conhecimentos, sobre essas informações, para entender aquilo que nós acabamos de falar. As aptidões dos nossos filhos, as aptidões das crianças, as possibilidades que tem, tanto para aumentar ou desenvolver novas, quanto para eliminar aquelas que precisam ser corrigidas, como todo o nosso espírito aqui, como vocês já devem saber bem, e pelo menos aqui que a gente fala é muito para aqueles que são espíritas que estão chegando, né, que ainda não têm um conhecimento mais profundo, uma abrangência maior, né, para que nós possamos depurar, como diz João de Anjos, as nossas imperfeições. Ainda estamos e estaremos, até onde eu sei, eu entendi, por muito tempo, no ciclo das encarnações, porque nós precisamos depurar muitas das nossas imperfeições e aprimorar as nossas virtudes e até desenvolver visitudes que nós ainda não temos. Ok? Agora, então, vamos começar com as perguntas que foram, que foram selecionadas. Na pergunta 379, Thalita vai falar. Bom, como o Alexandre já falou, essa questão da lei de evolução, ela traz para a gente algumas informações importantes para a gente compreender, porque muitas vezes a gente olha, por exemplo, para uma criança e fala assim, nossa, ela tem interesses tão diferentes daquilo que normalmente a família tem, né? Uma criança que tenha um interesse tão grande em astronomia quando nenhum dos pais tem interesse. E aí, quando a gente lembra da lei de evolução, a gente percebe, então,
que aquela criança que está ali, ela está na evolução dela e que por algum motivo, em algum momento, ela já deve ter tido contato com aquele assunto que ela tem tanto interesse, por mais que a família, nesse momento onde essa criança se encontra, ela de repente não tenha. Ou seja, isso já vem com ela. E aí, na pergunta 379, o Kardec pergunta, né? É tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? E aí, olha só que interessante a resposta. Eles dizem que pode ser até mais, se mais progrediu. A gente olha aquele corpinho infantil, pequenininho, e a gente imagina, e muitas vezes aquela fala, aquela vozinha fina, né? E a gente até esquece que ali tem um espírito, que muitas vezes ele tem assim um progresso até muito grande, mas ele está naquele momento ali como uma criança. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, como a gente falou, na verdade, ele está animando aquele corpinho, mas não necessariamente ele é um espírito com pouco progresso. Ele está no caminho dele e naquele momento ele precisa passar por essa fase da infância, que é uma fase de transição, e que muitas vezes, claro, os órgãos ainda não estão maduros, o desenvolvimento ainda não está completo, porque faz parte da evolução e faz parte do progresso que tenha essa fase, porque é nessa fase que ele vai começar a se moldar, aquele espírito vai começar a se moldar naquela vida, né? E aí, para continuar, tem a pergunta 380 Só um minutinho antes de ir para outra pergunta. Que a Thalita está querendo dizer também é que, na resposta dos espíritos, é que não devemos nunca, em hipóteses algumas, associar a condição do corpo novinho à condição do espírito. Sim. Nunca o espírito é zero quilômetro, ali começando, novinho, nunca. No nosso atual estágio da escola terra, vamos dizer assim, do nosso provas e expiações aqui. Todo mundo já tem uma rodagem. Pode ter mais ou pode ter menos, pode ter vindo até de outros planetas, como eu acredito, de outras fases, mas ninguém está zerado, não começa ali. Né? E a outra coisa que ele diz na resposta, que a condição ainda do corpo físico e do corpo muito novinho, impede que esse espírito manifeste a sua integridade de conhecimento, de experiência que ele tem. É importante que seja assim. Vocês vão ver mais à frente. Exatamente. E aí na pergunta 380, vou passar para o Xande para ele falar um pouquinho. Na 380, abstraindo do obstáculo, né, tirando que as imperfeições dos órgãos impõem a sua livre manifestação, o espírito nunca, criancinha, pensa como criança ou como adulto. O que ele está dizendo? Essa pergunta está ligada à anterior. É o lado muito esperto, muito inteligente, muito perspicaz de Allan Kardec para descobrir a veracidade das informações dos espíritos, para os espíritos não caírem em contradição, que é um método até para você descobrir se o espírito é do bem ou não. Né? Muito inteligente Kardec. Então, basicamente, ele está perguntando a mesma coisa. Assim, só de outra maneira. Então, ele está perguntando que se o espírito consegue ter a livre manifestação no corpo ou não, etc. Então, pela resposta anterior, pela pergunta anterior e resposta, ele já respondeu. Mas por que Kardec fez de novo? Fez de novo para certificar metodologicamente, confirmar metodologicamente aquelas informações, para não cair em contradição. Porque cair em contradição, ele rejeitava, obviamente. Ele faz uma dupla verificação. Ele faz o tempo todo. Chega, às vezes dá a impressão que os espíritos se aborrecem com ele, né? Ele diz assim, eu já falei, e não sei o que, né? Vamos lá. Desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que anima. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade ele não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz do espírito não cessa de súbito por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa
como o desenvolvimento dos órgãos? É exatamente assim a resposta lá da pergunta anterior. Ou seja, o corpo novo, ele limita a ação desse espírito. E essa ação vai aumentando gradativamente em que o corpo vai amadurecendo, vai aumentando, ou seja, os órgãos assim, eles vão ficando prontos para que o perispírito desse espírito possa ter o acesso mais completo. Mas mesmo assim, chegando na fase adulta, muitas das informações, muitas das características do espírito, eles não são acessadas. Eles são, como vocês vão ver nas perguntas futuras aí, mais à frente, elas são adormecidas. Para quê? Para que o espírito ele não faça uma repetição automática da sua existência anterior. Vamos lembrar, nós encarnamos para evoluir. Nós não encarnamos para ficar passeando aqui na Terra, curtindo uma vida doidado, desfrutando do bom, melhor dos benefícios, das bondades de Deus e passar tempo, não. Nós estamos aqui para um propósito da evolução. Então, no propósito da evolução, tem que acontecer esse fenômeno. Entendeu? Algumas informações são acessadas, outras são parcialmente acessadas, que viram as aptidões, as características de cada um, e outras são totalmente inacessíveis para a gente. Senão a gente não evolui, gente. Vamos lá, vamos pensar racionalmente, porque a doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada. Senão nós iríamos repetir exatamente a nossa condição última espiritual. Não é isso que a evolução, a lei de evolução determina. E não é isso que a providência espiritual ou divina espera do nosso processo. Ok? Exatamente. É importante essa fase da infância para que nós possamos exatamente fazer esse amadurecimento necessário, corpo, mente, para a gente conseguir, de repente não, conseguir assim colocar para fora aquilo que nós já trouxemos na nossa bagagem. E aí, na pergunta 381, Kardec fala então: por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? E os espíritos respondem: assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado de seu invólucro corporal. Ou seja, quando há a morte da criança, ela vai se despir daquele corpo material de pequenininho, né? E aí ele volta então a ser aquele espírito que estava habitando naquele corpinho. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Então, enquanto ele ainda continua com um laço com aquele corpo físico, com aquele corpo material que ele estava ligado, ele ainda continua com aquela imagem, aquele espírito ainda continua como sendo da criança. Mas a partir do momento que ele se vê desvencilhado desse corpo material, ele readquire então a identidade dele como um espírito antigo, um espírito que já vem de muitas encarnações, de muitas passagens pela Terra em busca da sua evolução. Então, não necessariamente ele vai ficar como aquela imagenzinha da criancinha, o bebê, a criança. Ele vai, sim, voltar naquele espírito que ele era, mas ele precisa se ver completamente desembaraçado daquele corpo material que ele habitava. E esse período é chamado de estado de perturbação. Na literatura espírita confiável, por exemplo, as de André Luiz, do Chico Xavier, aquela série toda, né, Nosso Lar, Missionário, Mensageiro, etc. Vocês podem ler e podem observar. Né? Essa perturbação varia de espírito para espírito. Né? Os espíritos mais desenvolvidos, mais desligados das coisas da matéria, mais conectados com as questões espirituais superiores, mais rápido esse processo se passa e de maior prontidão o espírito fica. Quanto mais inferior e principalmente ligado, como foi o seu processo desencarnatório, mais ele se demora ali. E chega ao ponto de a gente conhecer na literatura espírita espíritos que ficam anos a fios nesse estado de perturbação.
né? A história dos espíritos também que ficam presos de alguma maneira aos seus corpos ainda por um bom tempo, até os últimos vestígios, ou então ao próprio lugar, ele em estado total de perturbação, que aí precisa de todo um processo que é descrito na literatura espírita e do próprio espiritismo, para libertar esse espírito desse processo. Mas isso é um tema próprio para um outro momento. E embora nós tenhamos essa imagem da pureza da criança, daquele serzinho pequenininho que estava ali, muitas vezes até um bebê e que desencarnou, temos, como nós falamos antes, a gente tem que lembrar que ali tem um espírito antigo. E aí, nesse caso, pode ser sim que demore esse desligamento daquele espírito, daquele corpo. Porque sempre temos que lembrar, é um espírito antigo que habita aquele corpo ali, mesmo pequenininho. Bom, na pergunta 382, Kardec faz o seguinte: durante a infância, sobre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe, desculpe, a Kardec, mais uma vez, na sua investigação, ele meio que repete as coisas que ele já perguntando, né? Então vamos lá. Não, esse estado corresponde a uma necessidade, está na ordem da natureza de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. Ele está perguntando o seguinte: que esse constrangimento está ligado, né, esse esquecimento, esse constrangimento que a matéria faz, que provoca esse esquecimento, ele estaria relacionado com a imperfeição dos órgãos, né, do corpo físico da pessoa. E os espíritos respondem: não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Seria uma necessidade que o espírito tem, que ele precisa ter as suas fontes de forma que não seja acessada, para ele começar uma espécie do novo, para ele ter uma oportunidade de novo. Senão, como eu falei para vocês, nós iríamos repetir integralmente a nossa última existência. A gente ia fazer as mesmas coisas. A gente não se daria oportunidade mental, espiritual, de começar a aprender algo novo, uma relação totalmente nova, né? Imagine se a gente tem que superar um mau sentimento que a gente tenha pelo nosso genitor, ou seja, pelos nossos pais, que no passado nós não fomos amigos. Então nós temos que dissolver um mal entendido, um ódio, um rancor, uma vingança, etc. Imagina se a gente nascesse já de imediato com toda a informação, com toda, que a gente chama, com todo o enredo na cabeça, com toda a história. A gente não conseguiria dar esse passo de nos libertar, de nos reconciliar com os nossos genitores, e dos nossos genitores conosco mesmo. Por isso, do amor profundo, da misericórdia de Deus, a gente precisa mergulhar nesse esquecimento e começar do zero. E aquele cuidado que os pais dão nos filhos na infância é importantíssimo para restabelecer esses laços de confiança, de amor, etc., para superação do mal que nós trazemos. Ok? É isso aí. Continuando, quer continuar na 383? E eu faço a próxima? Pode ir. Na 383 ele fala assim: qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? Ou seja, o Kardec está perguntando qual a função que nós temos que passar pela infância. Lembrando que na literatura espírita confiável, existem relatos, né, existem informações que esses processos de infância, em outros mundos mais desenvolvidos, eles são muito rápidos, porque o espírito não tem a necessidade do período longo, vamos dizer assim, relativamente longo, que nós passamos aqui. Ele é muito rápido. E existem outras condições de habitação do mundo espiritual que nem mais o estado de infância é necessário. Já são espíritos de outra categoria, de outro patamar, de outra evolução, ok? Mas ele diz aqui, pergunta: por que a gente tem que passar pela infância? Aí os espíritos vão responder: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem
o adiantamento para que se deve contribuir os incumbidos de educá-lo. Ou seja, é um duplo, sempre um duplo ensinamento, uma dupla função. Nós precisamos, como eu já falei antes aqui, nós precisamos encarnar para a gente dar prosseguimento ao nosso processo evolutivo, corrigindo as nossas imperfeições e adquirindo novos conhecimentos e novas virtudes. É sempre nas duas mãos. Então nós precisamos da infância, é tipo dar uma resetada, né? Dar uma zerada em muitas coisas, para a gente esquecer essas coisas e começar a oportunidade de refazer tudo ali. Então por isso precisamos da infância como essas características, né? Algumas aptidões são conservadas, outras são parcialmente conservadas e outras totalmente esquecidas ou adormecidas como os espíritos. E isso serve para os dois, tanto para o espírito reencarnante quanto para os seus genitores, seus educadores, todo mundo, os adultos, né? Os espíritos que têm no momento a responsabilidade de cuidar da geração que está chegando. Né? Nós, como eu quando vim ao mundo, né, teve uma geração, a geração dos meus pais, que tinha a missão e a responsabilidade de cuidar de mim e de todos aqueles que nasceram para aquela época. Né? E aí depois, quando nós nos tornamos adultos, eu passei a exercer essa função de educar a nova geração, a minha filha, os imensos alunos, uma quantidade gigante de alunos que eu tive, tudo teve nas minhas mãos. E eles a mesma coisa. Hoje eles estão todos virando pais e dando seguimento a essa rota da evolução. Né? O processo não vai cessar tão cedo que a gente tem conhecimento. E lembrando que, cientificamente falando e materialmente falando, também é necessária a infância até pela forma de se nascer, pela via de nascimento, porque você não teria como nascer já um adulto, que se acontecesse isso seria uma transgressão às leis de Deus, já que não teria como nascer já um adulto pronto, um adulto formado. Da forma como se nasce, para estar lá dentro da barriga da mãe, precisa ser um ser pequenininho, para que ele consiga, para que a mulher consiga, então, parir aquele serzinho, né? Então, cientificamente falando também, não tem como nascer já um adulto. E a Thalita, né, falando aqui, ela me fez lembrar uma outra coisa até. Jesus Cristo, nosso governador espiritual, o espírito crítico, não teria necessidade de passar por isso. Ele não teria. Mas, como ele disse que não veio... ele veio dar cumprimento às leis, né? Ele não veio criar leis novas, ele não veio aqui avacalhar nenhuma lei de Deus. Ele nasceu como criança, teve fase como criança, todo o desenvolvimento. Claro que ele foi uma criança especial, que nós sabemos, excepcional. Por conta da bagagem dele, do que ele é, de quem ele é. Mas ele não abriu mão. O que eu quero dizer assim, como todos nós, ele não abriu mão de passar por essa fase toda. Né? Ele não nasceu, como se nós poderíamos dizer, ele não nasceu adulto. Né? Ele teve todo o processo para poder ensinar a todos nós. Exatamente. E na pergunta 384, Kardec fala, né? Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Né? Assim, por que quando ela nasce, ela chora? Lógico, cientificamente falando, tem toda aquela questão de o ar está entrando nos pulmões pela primeira vez, está abrindo, está dilatando, e segundo os especialistas é uma situação que dói, né, para a criança, então ele já chora também por isso. E também os espíritos esclarecem, para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que há mister. Não é evidente que se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Então, quando a criança nasce, ela já chora. O que acontece na hora ali do parto se a criança não chora? Já acende uma luz vermelha para a equipe que está ali acompanhando o parto e fala, opa, por que ele não chorou? Tem alguma coisa? Vamos ver. E aí começa-se a investigação. Depois desse momento, quando já em casa, enfim...
Por que a criança chora? Para chamar a atenção da genitora, do genitor, daquelas pessoas que estão cuidando daquela criança, de que há algo ali. Seja uma dorzinha, seja fome, sede, qualquer coisa. E como a criança não sabe falar, naturalmente ela se expressa através do choro. É a forma que ela tem de se expressar. Se assim não fosse feito, ninguém saberia quando a criança está com fome, quando a criança está com dor, quando está acontecendo alguma coisa, e não chamaria atenção para que se fosse cuidada, para que se fosse visto. Não, ela está bem, não está chorando, se não está chorando, não tem nada, está tudo ótimo. E aí, mais uma vez, os espíritos falam da sabedoria da providência, né? De como é perfeito. Ou seja, cria-se esse mecanismo, já que não se sabem falar ainda, estão na evolução e ainda vão aprender a falar, e é tudo passo a passo. Então, com isso, criou-se o mecanismo do choro para que a criança possa externar aquele sentimento que ela tem. Exatamente. É tão perfeito os conhecimentos de Deus, né? A ideia de Deus é que, incrível, gente, as crianças vieram para dar trabalho mesmo. Não queira, vocês não pensem vocês de forma fantasiosa, ilusória, que o filho tem que vir para dar trabalho. O filho não é um objetozinho decorativo. Ele veio para interagir no mundo conosco. Então eles dão trabalho. E o choro, aquela coisa, faz todo um processo, como a Thalita colocou aqui, todo um processo de desenvolvimento do espírito. E ao chamar a atenção, aí é que desponta da gente os cuidados. E para dar cuidado tem que dar de nós. Nós temos que dedicar de nós. E aí é que entra a questão do amor, do carinho, etc. E aí, voltando àquilo que eu já falei antes para vocês. Isso aí remete toda aquela questão da gente desfazer o mal entendido, as coisas ruins que tem desses espíritos reencarnados. E para aqueles que não têm, porque também existe isso, é para aumentar ainda mais, fortalecer mais ainda os seus laços de simpatia, de amor, de tudo mais. Ok? Tudo tem lógica, tudo tem fundamento. Okay? A sabedoria da divina providência é perfeita. É perfeita. Né? Na 385, Kardec pergunta o que motiva a mudança que opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica? Aí ele responde, deixa eu comentar aqui a pergunta de Kardec. É a pergunta que todo mundo faz. Os pais, os professores, os psicólogos, todo mundo pergunta, por que a gente tem aquela coisa, às vezes, eu digo isso para vocês, eu tive alunos assim, que no 6º ano, 7º ano, aquelas crianças maravilhosas, gente, carinhosa, afetuosa com a gente, mas como a molecada gosta de dizer, de boa, sabe? Tranquilo. Aí quando chega lá no 8º, 9º ano, principalmente 9º ano, indo já para o ensino fase mais complicada, mais complicado, que vira mesmo adolescente raiz, né? Eles modificam de uma maneira, quantos daqueles que eu me lembro que modificaram, aí passaram a assim, ter por nós hostilidade, enfrentamento, agressividade, e mudou muitas características. Por que isso acontece? Vamos lembrar que na justiça de Deus, e está até na resposta do livro dos Espíritos, né, nenhum espírito ele retrocede. Não existe involução. Tá? Mas piorou. Na verdade, não piorou. Na verdade, foi revelado o que estava ali por dentro. Então, nenhuma pessoa piora. A pessoa simplesmente revela o que ela tem lá por dentro. Aquela bondade, aquela coisa boa que ela tinha, ainda estava verniz, ainda estava de superfície, ainda estava leve, não estava profunda. Mas na hora que a situação invoca maior presença desse espírito, maior condição desse espírito, aí aparece todas as sombras, toda a parte inteira. Os espíritos, né, assim, que comunicaram com a gente, eles costumam fazer um exemplo do iceberg, né?
O iceberg você tem 10% que está na superfície, mas você tem 90% oculto lá dentro do mar, que é a maior parte, o maior peso. É exatamente aquilo ali. Às vezes a parte de baixo sobe, né? À medida que o gelo derrete a parte de cima, as partes vão subindo, então vão quebrando, vão subindo, vão aparecendo aquilo que estava oculto. Não é que virou, se transformou numa coisa ruim. É simplesmente que deixou de estar oculto. É isso que os espíritos estão colocando ali. Na fase da adolescência, para a fase adulta, é a hora que o espírito vai apresentar como ele é para o nosso mundo, né? Tá? Ou para a nossa existência. É isso aí. Bom, a gente já precisa ir finalizando, né? Você quer fazer a complementação final? Vamos lá, desculpe. Vamos fazer a nossa complementação final, né, dentro da nossa programação. Só um resumo, né? Um resumo aqui para a gente, assim, como o professor gosta de fazer às vezes, né? O assunto a gente faz daquela rematada. Então a gente vamos dar uma rematada rápida aqui. A primeira questão é a transição, né? O espírito transita de uma para outra encarnação, transita da vida espiritual para a corporal e também transitará da infância para a adolescência e assim sucessivamente. É o que ele está dizendo. Da mesma forma que a gente vai para lá e volta, e vai e volta, há o processo também da infância para a fase adulta. É o mesmo fluxo. Tá? E aí também tem o repouso, né? Que o espírito ele vem de 2 traumas ou 2 grandes mudanças, que é a redução, né, do corpo perispiritual dele para poder se ajustar ao novo corpo, né, que vai se formar lá no ventre da mãe, e o parto, que são momentos que assim podem ser lindos, mas que para o espírito é traumatizante, que é se encolher, ficar naquele corpinho pequeno, né? Onde toda situação de conforto oferecida pelo útero tem um fim com o nascimento. Ou seja, ele já nasce, vamos lá, literalmente acorda para a vida. A outra é o ocultamento, né? A tendência da aptidão encontra-se camuflada e só paulativamente aflorada, exigindo a intervenção educativa dos pais e demais educadores. Como nós já comentamos, né? As nossas tendências ficam ocultas. Da forma quando o corpo vai se ajustando, ele vai amadurecendo, ele vai aparecendo. Aí é que tem que entrar a condição dos pais, dos genitores, né, e dos educadores para fazer as correções de rumo certo aí. Esse é o ideal. Infelizmente isso não acontece, né? Mas o ideal seria esse. E continuando, tem a atratividade, porque aquela criança, aquela criancinha pequenininha, aquela vozinha fininha, aquelas falas engraçadinhas, né? Elas fazem com que nós sejamos atraídos e tenhamos cuidado, tenhamos carinho, proteção, né? A gente conhece aí na televisão, tem vários comerciais de criancinhas falando bonitinho, todo mundo se derrete vendo a criancinha lá soletrando, lá falando as letrinhas lá daquele comercial famoso. Então, todo mundo se derrete com aquilo, inspira cuidado e inspira a vontade de cuidar, de proteger aquela criança. Já quando é adulta, a gente já não tem esse cuidado, a gente já não tem essa atenção. A outra é a plasticidade, né? É o estado transitório da infância corporal. O espírito é mais sensível e moldável às impressões que sobre ele existam todos os agentes educativos. Ou seja, é o tal do livro da página em branca, né? A infância é tipo quase uma página em branca. É mais fácil de a gente escrever, ou seja, é mais fácil de a gente aprender e fixar os elementos. É só a gente fazer para o nosso exercício, como a gente lá no passado, eu posso dizer atualmente, né? Como era mais fácil aprender coisas novas, aprender as coisas, quando na fase de infância, de adolescência e até mesmo no início da juventude adulta, né? Coisa que depois vai ficando mais difícil, né? Para a nossa cabecinha, vamos dizer assim. E por fim nós temos a imersão, que assim como Alexandre
falou anteriormente, né? É tudo que se encontra oculto em termos de pendores positivos ou negativos. E isso vai gradativamente aflorar, vai gradativamente aparecer. E aí vai se confrontar com as influências benéficas ou não que ele haja recebido na infância, durante aqueles primeiros anos da vida terrena. Como nós falamos, né, o Alexandre explicou, tudo já está ali no espírito. E ele vai aflorar, muitas vezes modifica o comportamento por conta disso, que está aflorando e batendo de frente com aquilo que ele recebeu de positivo ou negativo na infância. Ok, meu irmão? Então a Thalita vai ler aqui uma última mensagem aqui, depois ela fará a prece de encerramento e desde já nós agradecemos muito a atenção de vocês, esperamos que tenhamos contribuído para o despertamento dos conhecimentos espíritos e que esses conhecimentos, como existem tantos outros gigantescos na nossa amada doutrina espírita, vocês possam acessá-lo e de alguma maneira iniciar ou dar continuidade ao grande projeto de transformação espiritual de cada um de nós. Exatamente. Okay, né? É isso aí. Então, vou ler aqui e ratificando, né, como o Alexandre falou, a gente agradece mais uma vez o convite para estar aqui falando um pouquinho sobre essa doutrina que a gente tanto ama, né? O estudo espírita continuado e o esforço em nos transformar em seres melhores são as ferramentas, por excelência, para a tarefa abraçada pelos evangelizadores da infância e da juventude. Sem eles, poderemos até ser bons evangelizadores, mas nunca evangelizadores espíritas. Poderemos até nos convencer intelectualmente, mas não teremos nos convertido no santuário do nosso coração, dulcificando a alma, a fim de nos tornar o sal da terra e a luz do mundo a que alude Jesus. Então agora vamos juntos fechar os nossos olhos e agradecer por mais um momento juntos, mais um momento de reflexão, mais um momento de conhecimento, de aprendizado, que possamos seguir as nossas vidas sempre olhando o próximo, auxiliando ao próximo e fazendo tudo o que for de melhor para o nosso próximo e para todos aqueles que nos rodeiam. Muito obrigada por tudo, que assim seja.